Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, vamos lá primeiramente aqui entender sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino significa que existe um rei soberano, e esse rei soberano institui leis de regras morais, de conduta, leis soberanas para que todos os súditos desse rei, todos que obedeçam a este rei, para que todos vivam em comum acordo de bem com todos, para o bom funcionamento desse reinado. E esse rei ia sustentar todo esse reino por essas leis, por esses mandamentos, por essas regras de conduta moral. E o reino de Deus, ele tem as suas regras, tem os seus mandamentos, e está instituído na lei, na Bíblia. E nós, como filhos de Deus, nós pertencemos a esse reino de Deus. E se nós pertencemos a este reino de Deus, então nós temos que mergulhar na lei de Deus para o bom convívio da minha vida. E quando ele fala assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Jesus Cristo está se referindo ao que o texto diz. O texto aqui diz, acima, o contexto desse texto é assim, que Jesus Cristo estava falando para as pessoas não ficarem ansiosas pelo que havia de comer, beber ou vestir. E aí dá um exemplo, que os pássaros não semeiam, não colhem, mas não falta alimento para os pássaros. Ele fala, vocês vêem também as ervas do campo? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que nascem hoje, mas amanhã lançados no fogo. Ele fala sobre coisas necessárias do nosso dia a dia. E quando nós seguimos as leis de Deus, como nós seguimos o reino de Deus, quando nós se dedicamos, nos esforçamos a buscar, a colocar em prática tudo que Deus instituiu como lei, como ordem, de lei moral, de conduta para a minha vida, eu coloco em prática, eu não devo ficar preocupado. Eu sou sustentado, Ele provém tudo que eu preciso. Ele fala, mas buscar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar é dar prioridade para o reino de Deus. É dar prioridade para buscar o reino de Deus. Se Deus, Ele é o rei soberano na minha vida, eu faço parte desse reino, então eu tenho que me dedicar para esse reino. Eu tenho que me dedicar e buscar esse reino, em habitar nesse reino, fazer parte desse reino. Qual tem sido a sua prioridade? Se você é filha e filho de Deus, você tem que buscar o reinado de Deus, viver de acordo com o reinado de Deus, como súdito de Deus, como súdita de Deus. Não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Aqui em Mateus também, 11, versículo 12, ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os que se esforçam dele se apoderam. Olha só, o reino de Deus é tomado por força, por violência. Tem que se esforçar, tem que se dedicar todos os dias. Nós temos que se dedicar pelo reino de Deus e a justiça de Deus. E assim, nós iremos receber o sustento dele. E assim, nós iremos receber a provisão dele. E assim, nós seremos sustentados por ele. Todas as nossas necessidades, Ele irá nos conceder, porque Ele sabe do nosso coração, Ele nos conhece, Ele nos criou. E tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos,
Ele nos concede, mas nós temos que colocar ele, o reino dele como prioridade. Não devemos fazer pouco caso do reino de Deus. Não podemos deixar de segundo plano o reino de Deus. Temos que nos esforçar, nos dedicar para exercer o reino de Deus em nossa vida, no nosso dia a dia. Vivermos como se estivéssemos já na presença do Deus Todo-Poderoso, face a face, obedecendo às leis morais, princípios éticos de Deus. Busque o reino de Deus, coloque prioridade o reino de Deus em sua vida, e você verá que a sua vida não será mais a mesma, a sua vida será regada por todas as bênçãos de Deus. Amém? Que todos nós venhamos dar prioridade para o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, fazer o que agrada a Deus, fazer o que é justo, o que é agradável aos olhos de Deus. E tudo que você precisar, Ele vai lhe conceder. Porque Ele, como seu rei, e você como substituto dele, Ele irá te sustentar. É responsabilidade dele. Quando você prioriza a Deus, você se torna a ser prioridade de Deus. Quando você prioriza a Deus, Ele te prioriza. Entenda isso. E você será abençoado. Você irá viver com as plenitudes da paz de Deus. Amém. Darei a bênção sacerdotal. Números, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe. Você é rei, você pertence ao reino de Deus. Viva sobre o reino de Deus. Amém.